Vamos fazer uma referência a André Luiz, tá? Tem um livro de André Luiz que eu gosto muito, No Mundo Maior e Evolução em Dois Mundos. Muita gente, que é um livro antigo e para muitas pessoas era muito abstrato. Mas tem uma parte do livro que eu aprecio muito, quando ele descreve as áreas cerebrais, e ele fala sobre a obsessão, e ele começa a descrever o que é que aquele processo obsessivo estava fazendo no cérebro. E o que me interessou bastante é quando ele começa a descrever, não? Esse aqui é o frontal, o pré-frontal, esse aqui são os gânglios basais, e nos gânglios basais estão arquivados o nosso processo primitivo. Aí o processo obsessivo estava muito ligado ali naquela região, são nossos hábitos. E aí ele foi falando da contaminação e descreveu aquilo. Eu achei bonito e guardei aquilo, fiz um desenho. E, posteriormente, quando um pesquisador começa a falar que os gânglios basais é onde estão os nossos hábitos arquivados, automaticamente me veio a lembrança de André Luiz e aquela fala. E o pré-frontal, quando eles falam que no pré-frontal estão nossos processos chamados cognitivos superiores, como compaixão, bondade. Quando o Richard Davidson falou a respeito que o pré-frontal é onde estava a bondade, eu lembro, André Luiz, meu Deus, quantos anos ele falou isso? E recentemente que surgem essas descobertas, né? Mas André Luiz falou uma coisa muito interessante. Quando ele estava descrevendo aquele processo, ele falou sobre uma situação comum, tá? A pessoa nasce, a pessoa vive, a pessoa desencarna, entra no mundo espiritual e não nota que está no mundo espiritual. Ela não percebe que morreu. Ela não tem consciência do mundo espiritual. Ela vive num estado perpétuo de dormir e despertar. Por quê? Porque ela seria aquele conceito de Ouspensky, de homem fisiológico. É o homem que vive para comer, dormir e procriar. Existem pessoas que passam pela existência dessa maneira. Isso não tem nada a ver com o nível social. Tem gente muito pobre que vive para comer, dormir e procriar, e gente muito rica que vive para comer, dormir e procriar. Peraí, como assim? Tudo que ela faz é para o objetivo de comer, dormir e procriar. Ela pode usar métodos diferentes, usar ferramentas diferentes, porém o objetivo final, o ápice da existência é comer, dormir, procriar. Tá? Então não tem nada a ver com o nível social. Então é o chamado homem fisiológico. E existe uma outra designação que seria o homem psicológico. O homem psicológico come, dorme e procria, mas não basta. Se só isso for oferecido, ele não consegue satisfação, não consegue realização, não consegue saúde física e mental. Porque ele precisa de algo mais. Então, é o aspecto psicológico. E em alguns casos, ele ganha uma dimensão tão grande que isso se torna mais importante do que comer, dormir e procriar. É quando você sai da dimensão psicológica e entra na dimensão espiritual. Tá? Então, o homem fisiológico, se tudo que você deseja é gozar, o que acontece quando você morre? A vida após a morte não tem nada para te oferecer. Você está preso. Então, quando você não está ali, você está parasitando alguém. E durante muito tempo, os espíritos passam assim. Não tem consciência da vida espiritual. Só que tudo tem um limite, lembra? Nós estamos falando que o orbe está evoluindo. Ele está evoluindo. A nossa capacidade intelectual está crescendo e nós estamos chegando no momento em que a maturidade se tornará uma condição essencial. Se você não tem, o que acontece? Todos nós vamos mudar, tá? A mudança acontece em duas circunstâncias. Quando você aprende ou quando cansa de sofrer. Qual você escolhe? Então, se você não escolher o aprendizado, te sobra a opção do sofrimento. Então, o que está acontecendo? Nós estamos chegando numa situação limite. Lembra daquele genes da atividade intelectual? Então, fingir que aprende não é mais suficiente. Parecer saber não é mais suficiente. Papéis não são mais suficientes. E isso não é um conceito puramente teórico. Eu vou falar uma coisa que eu ouvi do meu filho e de outros jovens. Grandes empresas, aquelas que a gente valoriza muito, que procura muito, não estão interessados num papel que não vale a tinta em que ela é impressa. Eles querem pessoas que saibam. Então, para elas, realizações, coisas que você fez. Por exemplo, você abriu uma empresa, faliu, abriu a segunda empresa, 3 empresas. Você tem mais chance de conseguir um emprego numa dessas empresas top do que alguém que tem um diploma com várias categorias. Por quê? Ele abriu e tentou de novo. É uma pessoa persistente. É uma pessoa que tem qualidades que nos interessam.
eles estão atrás de pessoas que fazem, tá? Pessoas que realizam, que sabem. Então, muitos diplomas universitários, a gente sabe, lembram? Fazer prova, passou na prova, e aí? Eles estão procurando pessoas que correm atrás do conhecimento, que fazem cursos, que se especializam, que realizam coisas, que produzem. Então, e como é que eles podem saber disso? Nós estamos vivendo uma época de redes sociais, de uma conexão muito intensa. Hoje em dia, o que você escreve nas redes está disponível. Então, eles vão procurar pessoas que manifestam o seu caráter. A capacidade intelectual, você diz, eu tenho esse diploma, mas você se comporta como alguém que tem o conhecimento, que tem o conteúdo? Você tem esse perfil? Então, já está ficando muito difícil você enganar as coisas que você posta. Então, você escreve, tirando pedaços da internet disso, copiando o chamado... Quando você copia de uma pessoa é plágio, quando copia de muitas pessoas é pesquisa, né? Que as pessoas brincam. Você não produz conteúdos originais, você não raciocina com a informação, você só repete. E repete de maneira criativa, mas é repetição. Então, hoje em dia, isso não pode mais ser oculto. E as pessoas que procuram, vêm. Bom, e André Luiz fala o quê? Que pessoas que não valorizam os aspectos espirituais, pessoas que se estagnaram nos processos materiais, que são presos nos sentidos, presos na materialidade, estão chegando o momento que terão que valorizar outros aspectos, aspectos mais abstratos. Lembra que a gente falou que os aspectos objetivos e subjetivos da memória? Não é um espírita, não é um espírito, é um cientista, falando que a nossa memória tem aspectos objetivos e subjetivos. E os aspectos subjetivos, prazer, amor, felicidade. E que se você não tem isso, sua memória não permanece. Vamos para André Luiz. O que ele falou? Nesse momento em que as pessoas não evoluem, não saem da vivência material e não valorizam aspectos espirituais, irão sofrer um encarceramento. Bom, o que é que seria um encarceramento? Imagine, existe uma cidade na Colômbia em que cada família tem 2 ou 3 doentes de Alzheimer, que começam a desenvolver os sintomas com em torno de 40 anos. O Alzheimer causa degeneração, mas o resto do seu corpo é saudável. Então você vai ver 30 anos, 40 anos, totalmente incapaz e dependente. Um encarceramento. E o encarceramento é estranho, porque você está ali. E você depende da boa vontade, você depende da caridade, você depende da ternura, você depende dos seus parentes, você depende de uma coisa chamada lealdade, você vai depender de uma coisa chamada fidelidade. Pense bem, você que não valoriza nada que é espiritual, que não valoriza as virtudes, que tem como objetivo principal na sua vida gozar e o prazer, vai depender de um jovem da sua família que abra a mão de alguns sonhos para tomar conta de um parente mais velho por 20, 30 anos, um parente que não vai evoluir. Porque quando você toma conta de uma criança, você sabe que tem um futuro, que ela vai deixar de ser sua responsabilidade e ela vai andar sozinha. E você terá recompensas. Mas um doente de Alzheimer, uma criança eterna, do qual você não vai colher benefícios, então isso é puro sacrifício. E por que você faria isso? Por amor, por lealdade, por fidelidade ao ideal, e você não valoriza nenhuma dessas coisas? Você vai ter que valorizar na dor, porque você é totalmente dependente dos cuidados de outra pessoa. E não há nada que você possa fazer. Então, esse encarceramento vai forçosamente provocar a reflexão. Porque, olha só, você está vivo, vendo as coisas como um espírito. Então, essa lucidez está sendo forçada em você. Então, você está na matéria, mas não vive a matéria. Você está lá e forçosamente terá que aprender a valorizar o que é espiritual. Então, por que está aumentando?
Que é a capacidade intelectual? Sim. Porque a capacidade intelectual tem a ver com amor. E nesse mundo novo que está surgindo, você não vai mais poder fingir saber. Você vai ter que forçosamente participar. E se você não tiver condições, você terá que ir para uma outra região que te aceite como você é. Ou terá que mudar.